Tentar encontrar um bom emprego na situação que o mercado se encontra pode ser fácil para alguns, mas encontrar um bom emprego é uma tarefa um pouco mais difícil. Como chefe de um restaurante 24 horas, vejo os dois lados da luta, e para ser franco, é exatamente isso, uma luta. Já vi pessoas desesperadas sendo despedidas de empregos que eram totalmente qualificadas. Moradores de rua que sabiam cozinhar melhor do que um chefe gourmet e adolescentes tentando ajudar suas famílias em dificuldades, mergulhando de cabeça em um trabalho que não condizia com os seus perfis. Vendo isso, comecei a ficar ainda mais preparado para tudo, especialmente para as várias pessoas interessantes que entravam no meu escritório em busca de um novo emprego. Imagino que você possa pensar que a posição de um recepcionista de restaurante é uma das mais simples. Afinal de contas, é só se colocar de pé ao lado da porta e esperar pelo próximo cliente. No entanto, não é só isso que acontece por aqui. O recepcionista coordena todas as operações do dia a dia. Então, se ele não tiver correto, tudo desmorona, como um castelo de areia tentando resistir à força do oceano. Parece simples ficar parado o dia todo, acomodando clientes e entregando cardápios. Mas deixe-me te orientar que essa posição pode gerar altos níveis de estresse, poucos agradecimentos e, figurativamente, se tornar um tremendo sugador de almas. Meu restaurante teve bastante dificuldade em encontrar um recepcionista que durasse mais de uma semana, talvez um mês na melhor das hipóteses. Vendo a situação, o gerente sugeriu que eu mantivesse uma lista de funcionários reserva, e isso manteve um fluxo constante de candidatos esperançosos. O problema é que não importa quantas entrevistas eu tenha feito no mês passado, desde que nosso recepcionista anterior saiu na véspera de Ano Novo, nenhum dos candidatos me parece qualificado. Desde o médico, que desistiu de seguir carreira, até o jogador de futebol, que com os seus 16 anos teve uma fratura permanente no joelho. Já vi de tudo e fiquei desapontado em todos os casos. O ex-médico desistiu 4 dias depois de ser contratado, no meio de um jantar quando o restaurante estava em pleno vapor lotado de clientes. E o atleta, bem, digamos que ele chorou depois de 1 hora de experiência e não foi visto novamente após seu primeiro turno. Eu estava arrumando meus papéis, pronto para sair do escritório, quando fui interrompido por uma batida na porta que me tirou de meus pensamentos. Nesse dia, eu já havia realizado 4 entrevistas, e para ser honesto, não achei que valeria a pena contratar nenhum dos candidatos. O veterano do Vietnã, mesmo com seu único braço, tinha potencial e um ar surpreendentemente alegre, o que me fez imaginar que, com toda certeza, o trabalho provavelmente iria destruí-lo e cuspi-lo de volta na sarjeta ainda mais pior do que o governo o havia deixado. Sim? Eu perguntei, com um tom de aborrecimento em minha voz, e coloquei a mão em uma das pilhas cada vez maiores de currículos rejeitados. Senhor, estou aqui para minha entrevista. Uma voz suave e feminina atravessou a porta e era estranhamente familiar, de alguma forma que eu não soube entender. Olhei para a pilha de currículos na minha mesa e, suspirando, fiz uma anotação mental para conversar com o meu gerente assistente na manhã seguinte. Afinal, ele não tinha me avisado que teria outra entrevista. Entre, eu disse, com os dedos batendo impacientemente na mesa. Fiquei imediatamente surpreso ao ver que aquela voz suave pertencia a uma jovem gótica de apenas 20 e poucos anos quando ela entrou no meu escritório. Seu cabelo era de um preto azulado preso em algum tipo de coque,
Sua pele era branca como porcelana e seus olhos eram de um azul ardente. Embora ela tivesse obviamente vestida para a entrevista, da qual eu não sabia de nada, poderia dizer, por sua mistura de joias e as tatuagens saindo de sua camisa polo, que ela certamente preferia vestidos pretos em seu tempo livre. A jovem estendeu uma de suas mãos com suas unhas afiadas e pintadas, se apresentando como sendo Ellie, e dizendo que era um prazer enfim me conhecer. Em seguida sorriu, mostrando dentes notavelmente brancos por trás de seus lábios vermelhos. Eu me levantei, apertando a mão dela. Nos cumprimentamos e apontei para a cadeira do lado oposto da mesa, enquanto dizia que era um prazer conhecê-la também. Escolhi ignorar o humor com que a jovem havia se apresentado assim que senti o quanto suas mãos estavam geladas. E então falei: "Eu acho que eu esqueci de anotar seu nome na minha agenda, mas tenho alguns minutos para conversar antes do meu turno terminar. Então, por favor, me fale rápido sobre você." Nesse instante, ela puxou uma folha de papel da pasta que segurava com tanta rapidez que parecia um truque de mágica e me entregou dizendo: "Esse é o meu currículo. Eu não tinha hora marcada, mas a garçonete lá fora me falou que você estava muito desesperado por um novo recepcionista. Então, decidi me apresentar o mais rápido que podia." Olhei para o currículo dela, descobrindo que tinha todas as qualidades necessárias para o cargo que precisava ser ocupado, desde atendimento ao cliente, preparação de comida e até mesmo um trabalho de gerenciamento em um estúdio de tatuagem. Me animando com o que tinha visto, deixei claro para a garota que tive outras 4 entrevistas no mesmo dia. Então, ela deveria me dizer o que a tornava a pessoa certa para o serviço. Ela fez uma pausa e inclinou a cabeça ligeiramente. Seus olhos pareciam estar abrindo buracos na minha cabeça enquanto ela me olhava e dizia que sua mãe havia sido recepcionista em meu restaurante há anos atrás e que havia falado muito bem do trabalho. Engoli em seco e, com minha boca de repente seca, perguntei há quanto tempo isso tinha acontecido. Mas como resposta, a garota sorriu novamente e perguntou há quanto tempo eu trabalhava aqui. Bati meus dedos na mesa, preocupado com essa mudança repentina de eventos, e expliquei a ela que comecei a trabalhar nesse restaurante desde quando tinha apenas 16 anos. Isso significava que estava aqui há mais de 20 anos. Então questionei o motivo da pergunta. Aquele sorriso nunca saiu de seus lábios, mas me pareceu que o azul de seus olhos escureceu alguns tons quando a jovem respondeu que sua mãe teria começado na mesma época que eu. O silêncio tomou conta de todo o escritório, como uma chuva repentina, e senti como se estivesse naquela mesma conversa há horas a fio, embora eu tenha certeza de que foram apenas alguns segundos. Depois do que pareceu uma eternidade lenta e fria, limpei a garganta e disse: "Você está contratada." A garota assentiu satisfeita, e eu perguntei quando ela poderia começar a trabalhar, enquanto eu ajeitava a gola da minha camisa, meio suada e grudada no pescoço. Ela gesticulou levemente com as 2 mãos, me fazendo prestar atenção em suas unhas vermelhas brilhando sob a luz das luzes do teto. Então me respondeu com um suave: "Que tal agora?" Essa foi a minha vez de assentir. Me levantei e caminhei, solicitando que Ellie me acompanhasse. No cômodo ao lado, a apresentei o vestiário, dizendo que era pequeno, porém muito limpo, e mostrei que tínhamos alguns uniformes que poderiam cair bem ao seu tamanho. Os olhos azuis da garota pareciam quase brilhar, e por algum motivo eu me sentia suado e deslocado de sua presença, como se a dinâmica da entrevista tivesse sido completamente invertida.
Terminando de apresentar o local, Ellie me seguiu silenciosamente pelo curto corredor, estranhamente perto de mim, o que fez eu me atrapalhar com o molho de chaves da porta de aço no final do corredor. Finalmente, quando encontrei a chave certa, fui destrancar a fechadura, enquanto estava ciente do quão perto ela estava de mim. Eu podia sentir um perfume delicado misturado com outra coisa, algo sombrio e profundo. Então balancei minha cabeça e falei: "Aqui estamos." Abri a porta e dei um passo para trás rapidamente, permitindo que ela passasse. "Obrigada", disse ela, as palavras aparentemente sussurradas diretamente em meu ouvido por aqueles lábios vermelhos. Eu estremeci quando a moça entrou no cômodo escuro. Levou apenas alguns minutos para ela encontrar o interruptor da luz. Enquanto ela ligava, eu me virei, não querendo ver a coisa horrível que morava naquele lugar. Então bati a porta e a tranquei lá dentro. Os gritos de Ellie duraram mais do que eu esperava. Olhei meu relógio e percebi que 20 minutos se passaram até que o cômodo tivesse ficado enfim silencioso finalmente. Com as mãos trêmulas, destranquei a porta e a abri. Ellie saiu de cabeça baixa. Então, perguntei se ela estava pronta. Sua cabeça se ergueu, mostrando olhos que antes eram azuis e brilhantes, porém agora não passavam de buracos sem vida. Como você pode ver, essa foi minha última funcionária, e ela não teve um final muito bom. Talvez possa ter sido ludibriada pelas palavras da mãe, que dizia que o serviço era fácil. O problema é que ninguém nunca conta que realmente esse emprego pode tirar sua alma. Até a próxima. Obrigado.